Oi, eu sou o Felipe, para tudo que você tá fazendo agora porque eu tenho um comunicado importante. Eu sei que você tá pensando aí se a pandemia vai acabar, se aquela gatinha aceitaria sair com você, se aquele ex ainda lembra do que vocês passaram juntos. Eu sei, mas tem dúvidas mais importantes para serem respondidas. Ultimamente eu tenho respondido perguntas que vocês com certeza se fizeram muito. Por exemplo, qual a origem biológica do ânus? Dá pra engravidar de cachorros? Por que coreanas não fedem? Perguntas que eu sei que vocês não poderiam morrer sem saber a resposta. É por isso que hoje nós vamos falar sobre cavalos, ou melhor, sobre centauros, e como eles vestiriam calças se existissem. Será que vestiriam assim? Ou assim? Talvez assim? Ou assim? Pode parecer bobeira, mas eu garanto que vai ser uma jornada e tanto. Hoje eu vou tirar essa dúvida cruel. E claro, falar de muitas outras coisas, mas principalmente de onde vieram os cavalos. A família dos cavalos surgiu há mais ou menos 50 milhões de anos e não eram essa máquina de músculos que você espera hoje. Na verdade, eram mamíferos do tamanho de cachorrinhos. Curiosamente, eles surgem na América do Norte e depois de se espalharem pelo mundo acabam sendo extintos lá, cerca de 10 mil anos atrás. Os cavalos modernos, como conhecemos, originaram uns 9 a 10 mil anos antes de Cristo na Idade do Bronze, ali na região do Cáucaso, segundo pesquisas mais recentes. Mas foi há apenas 5 mil anos que começamos a domesticar os animais, pelo que se tem registro. E é possível que tenhamos feito isso mais de uma vez em lugares diferentes e em momentos diferentes. Originalmente, eles eram usados como vacas para extrair sua carne e leite. Quando começamos a montar nos cavalos é um mistério, mas tudo indica que a prática se iniciou na Idade do Bronze pelo povo Botai, que vivia na região onde hoje é parte da Ucrânia e do Cazaquistão, que até hoje é conhecido pelo seu consumo de carne de cavalo e afins. Fósseis que datam de uns 3.500 anos mostram marcas do freio utilizado na boca do animal, além de terem encontrado recipientes com restos de leite de égua e ossos de cavalo. São as evidências indiretas mais antigas de um povo convivendo com uma espécie que até então considerava-se ser selvagem, o Equus ferus. Equus cabalus é o nome do cavalo moderno que conhecemos. Agora, os registros históricos, escritos e ilustrados de seres humanos montando em cavalos só começam a aparecer lá para 2000 anos antes de Cristo. E com o tempo, a técnica foi migrando junto com as populações humanas. A Grécia Antiga, por exemplo, tem 2 tratados a respeito da cavalaria, o que indica que há pelo menos uns 500 a 600 anos antes de Cristo já tinha gente montando em cavalos individualmente e de forma profissional. E se você voltar algumas centenas de anos a mais, vai encontrar pedaços de freio e bridão, evidências da seleção artificial. Ainda assim, originalmente você não deveria conseguir montar em cavalos, você conseguiria usar um cavalo apenas para cavalgar curtas distâncias. Essa foi uma das razões para a invenção das carruagens. Assim, você não usava apenas um cavalo, mas um grupo deles. Depois que passamos a montar os cavalos, eles começaram a ficar maiores. Bem maiores. Isso porque nós os fizemos passar por uma seleção artificial, similar ao que fizemos com os cachorros. Mas tirando isso, essa seleção genética não deixou muito registro para que a gente consiga atestar uma data aproximada de quando o animal foi definitivamente domesticado e preparado para montaria. Mas uma coisa que a gente sabe é que quando os seres humanos começaram a montar em cavalos, isso causou uma confusão enorme entre aqueles que ainda não tinham tido contato com essa criatura misteriosa. Ainda não temos certeza a respeito da origem dos centauros, nem mesmo a origem da palavra Kentauros, como era conhecido na Grécia Antiga, mas a teoria mais aceita também ajuda a entender como surgiu esse mito. A palavra Ken significaria algo que fura, que atravessa, e Taurus, obviamente, significava touro. Então, centauros seriam aqueles que matam touros, ou que, ao menos, teria força o suficiente para isso. Um dos autores gregos mais famosos foi Palaéfatos, e em um de seus escritos ele conta sobre o vilarejo de Nefel, onde residiam guerreiros extremamente fortes que eliminaram uma manada inteira de touros que estavam destruindo as plantações do rei Ixion de Tessália, região da Grécia onde teria surgido o mito dos centauros. Só que os centauros não eram criaturas místicas, metade gente e metade cavalo. Eles eram apenas o primeiro povo a desenvolver a montaria. E do ponto de vista de alguém que nunca viu um ser humano montando um cavalo, os dois seriam uma criatura só. Existe a hipótese de que o mito teria se originado depois que os gregos tiveram contato com os citas, um povo nômade iraniano que passava a maior parte a cavalo.
O próprio nome Sita significa arqueiro ou atirador, daí a representação dos centauros sempre com o arco e flecha. Mas é possível que a referência mais antiga a uma criatura meio homem, meio cavalo tenha surgido na Babilônia, cerca de 2000 anos antes de Cristo, pelo povo cassita. Esse monumento, conhecido como Kudurru, apresenta algumas criaturas místicas, dentre elas a representação mais antiga que conhecemos do que poderia ser chamado de um centauro. Essas pedras eram colocadas ao redor do território onde eles estavam como forma de proteção contra maus espíritos. Acredita-se que eles tenham passado a tradição aos hititas e os hititas levaram o mito para a Grécia. Claro, isso é uma visão mais realista do mito. Aqui estamos falando de mitologia grega, então já é de se esperar que a origem da lenda é uma viagem louca de ácido. Vem comigo. Ixion, rei de Tessália, decidiu transar com uma nuvem no formato da deusa Hera, criada por Zeus. Desse relacionamento, nasceram os centauros. Algum tempo depois, uma moça chamada Hipodâmia, que significa aquela que domina cavalos, decidiu se casar com Pirpito, que era o líder dos Lápitas, o povo irmão dos centauros. Mas os centauros, sempre invejosos e sedentos por sexo, invadiram o casamento para roubar todas as mulheres, mas principalmente a Hipodâmia, a noiva. E adivinha quem estava nesse casamento e acabou salvando o dia? Sim, Teseu. O mesmo cara que derrotou o Minotauro de Creta, que aliás é outra lenda muito interessante, quem sabe não rola vídeo sobre isso. A historiadora Elizabeth Lawrence sugere que a centauromaquia, como ficou conhecida a batalha, é uma alegoria que dissertava sobre a diferença entre a civilização e o barbarismo nômade. Eu disse que era um negócio muito doido, por isso vamos nos manter na teoria mais pé no chão. Porque entender que o mito do centauro veio por causa do choque cultural de encontrar seres humanos que dominavam a montaria, não apenas faz mais sentido, como joga a gente no caminho certo para responder a maior dúvida desse vídeo. Só que a gente também precisa entender de onde surgiu a calça. Já tinha algumas centenas de milhares de anos que nossos antepassados vinham perdendo pelo, mas foi mais ou menos há 100 mil anos atrás que a nossa espécie começou a se vestir. Não eram calças ainda, claro. Usávamos folhas e pele de animais, porém tinha o problema de simplesmente pegar um material rústico e jogar em cima do corpo. Precisávamos desenvolver a arte da confecção de roupas. Então, há mais ou menos uns 20 mil anos atrás, começam a aparecer registros das primeiras agulhas primitivas, geralmente feitas de ossos. Se utilizando de algodão e fibras de plantas, agora podíamos fazer as peles de animais se acomodarem melhor ao corpo. E é aqui que a história das calças e dos cavalos surpreendentemente se encontram, porque foi há mais ou menos 3.500 anos, justamente quando começamos a montar os cavalos, que surge a necessidade de uma roupa que ajudasse na montaria. Foram os povos nômades da Ásia que povoavam a região que hoje conhecemos como Ucrânia, Rússia e Cazaquistão que perceberam que as túnicas comumente usadas não ofereciam proteção necessária às pernas durante a montaria. Em 2014, escavações na China revelaram as calças mais antigas que se tem conhecimento. Elas foram confeccionadas por volta de 1400 a.C. Tinham as pernas retas e a virilha larga, características de calças usadas para montaria. Através da rota da seda, a invenção genial chegou no Oriente Médio e virou sensação entre os homens que agora poderiam cavalgar sem ficar raspando os testículos no coitado do cavalo. Mas para as mulheres conseguirem o direito de usar essa peça tão comum do vestuário, demorou bastante. Por exemplo, em 1799 foi criada uma lei na França que proibia mulheres de usarem a peça. Mas não se preocupa porque as parisienses hoje em dia podem perfeitamente usar calças. Essa lei foi derrubada em 2013. Foi a estilista francesa Coco Chanel que iniciou essa revolução ao ficar cansada da dificuldade de cavalgar de vestido e começou a desenhar calças para mulheres, o que causou um choque na sociedade. Então a gente tem uma resposta para ajudar a solucionar esse mistério. Para que serve a calça? Para proteger as pernas do frio e outras moléstias durante longas viagens. Se você parar para pensar, é uma questão de lógica. Sabendo como surgiu a calça que você veste hoje e a origem e anatomia de um cavalo, a solução para o mistério dos centauros fica bem evidente. Foi em 1859 que o biólogo inglês Charles Darwin publicou A Origem das Espécies. Ele mesmo não entendia perfeitamente a evolução, mas a ideia base se manteve e segue sem qualquer refutação. Todos os seres vivos atualmente descendem de um ancestral
único. E nós temos inúmeras evidências disso ao observarmos a cladística. Não compartilhamos exatamente os mesmos ossos, mas o mesmo padrão de corpo. Quanto mais próximos geneticamente, mais próximos são os ossos. Então, tecnicamente, os esqueletos de todos os mamíferos são iguais, apenas adaptados. Quer alguns exemplos? Esse é o pescoço humano e todas as suas 7 vértebras. Esse é o pescoço de uma girafa e as mesmas 7 vértebras. Esses são os 12 pares de costelas de um ser humano. E aqui, os mesmos 12 pares em um golfinho. Isso vale até para pássaros, na verdade. Se você olha para a mão humana e para a asa de um pássaro, você encontra tudo lá. O rádio, o húmero, a ulna, o metacarpo, as falanges. Só a perna humana tem 60 ossos. O fêmur, a patela, a tíbia, a fíbula, etc. Todos esses ossos não se repetem nos braços. Então, quando encontramos um animal quadrúpede, é muito fácil identificar se ele tem 2 braços e 2 pernas ou 4 pernas. É só verificar os ossos. E quando você verifica a anatomia de um cavalo, as estruturas ósseas e musculares praticamente se repetem, mas de forma adaptada. É de se esperar que isso aconteça também num centauro. Você encontra nas patas traseiras o fêmur, a patela, a tíbia, assim como as patas dianteiras você vê a ulna, o rádio, os ossos do carpo que compõem a base da mão e até falange. Ou seja, as patas da frente de um cavalo equivalem a braços e as patas de trás equivalem às pernas. Isso significa que temos um ser de 4 braços, mas com apenas 2 pernas. Sim, o Goro e o Motaro são iguais por dentro. Ou seja, o jeito certo de um centauro usar a calça é assim, para proteger as suas pernas e genitais. De nada, agora você pode dormir em paz. No próximo vídeo eu vou responder: se você colocar um canudo no pescoço de um cadáver e assoprar com força suficiente, será que você consegue fazer ele gritar? Mentira, não vou não, mas bem que dá um vídeo legal, hein? Enfim, amanhã tem mais um vídeo diferentão que acho que nem eu entendi, eu conto com vocês pra explicar. E se gostou desse vídeo, eu já fiz um sobre o cu do cavalo. É sério mesmo, os links estão aqui no card ou na descrição, comentário fixado, enfim. É só procurar que tá em algum lugar, falou? E lembre-se sempre, cada um de nós é pelo menos metade centauro. É isso. Muito obrigado por assistir até aqui